Olá, ouvintes do Ecos de Vida. Eu, David Baia, hoje, estarei aqui com vocês, né, com uma convidada muito sublime. O episódio hoje estará repleto de histórias fascinantes e insights que vão nos convidar a refletir sobre a vida, a espiritualidade e a busca pelo autoconhecimento. Nossa convidada de hoje é uma pessoa que une, de forma brilhante, o conhecimento acadêmico e sabedoria espiritual. Ela é Luciane Vieira, uma mulher que transpira história, magia e transformação. Luciane é bacharel em História pela USP e especialista em História pela PUC-SP. Mas sua jornada não parou por aí. Ela é taróloga, astróloga e mestre em Reiki. Trilhas que a levaram a se tornar uma referência no mundo do esoterismo. Com uma presença marcante em eventos como Mystic Fair e o Encontro de Magos e Bruxas de Paranapiacaba. Luciane também é uma palestrante que encanta plateias com seu conhecimento profundo e sua capacidade de conectar o espiritual ao cotidiano. Além disso, ela compartilha seu saber com milhares de pessoas através de seu canal no YouTube, onde aborda temas que vão desde os mistérios do tarô até influências cósmicas da astrologia, sempre com um olhar acolhedor e transformador. Hoje vamos mergulhar na trajetória de Luciane, entender como ela une história e espiritualidade e descobrir como suas práticas podem nos ajudar a encontrar equilíbrio, propósito e autoconhecimento. Preparem-se para um papo que promete ser inspirador, cheio de ecos que ressoam na alma e nos convidam a olhar para dentro e para o universo ao nosso redor. Luciane Vieira, seja muito bem-vinda ao Ecos de Vidas. Oi, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Estamos aqui também com o Luciano, tá? Vai ser meu co-host hoje, vai me ajudar aí a gravar, né? Oi, David, tá certo. Basicamente é isso, né? Tem algumas perguntinhas aqui, mas quer falar um pouquinho sobre sua trajetória, seu currículo brevemente? Então, na verdade, assim, desde muito jovem, né? Eu sou de uma família, assim, que tem religiões diferentes e as pessoas, assim, convivem bem com isso. E eu fui, vamos dizer assim, educada dentro do kardecismo mais tradicional, porque meu pai era kardecista. A partir de 18 anos, eu comecei a questionar algumas coisas e aos 21 comecei a estudar astrologia. Já tinha algum conhecimento, né, de coisas espirituais, alguma leitura, e a partir daí eu fui me aprofundando cada vez mais, né? Eu escrevi um TCC sobre história do esoterismo, que aí eu fiz uma pesquisa mais acadêmica mesmo, e desde sempre eu sempre gostei dessa área. E aí, com a astrologia, aí depois eu fui indo para a área terapêutica e para o tarô, terapia floral, né? Que hoje em dia eu trabalho mais assim, com tarô, astrologia e Reiki, sistemas energéticos em geral, iniciação de Reiki. Dou aula para turmas de Reiki, turmas de tarô e atendimento pessoal também. E atendo pessoas com tarô no dia a dia, né? Porque, na verdade, o tarô ele é muito o que as pessoas buscam. É a mesma coisa que todo mundo quer, gente. É saber sobre vida profissional, financeira, amor, principalmente. Então, o cliente do tarô, ele é aquele assim, que quer... É para ontem, é para anteontem. Mas a gente trabalha muito também com orientação espiritual das pessoas. Isso, muitas vezes, no meu jogo, aparece. Qual é o teu caminho espiritual? O que é bom para você? O que você... o tarô, que, na verdade... tem um estudo do Jung, né? Carl Jung, sobre o tarô também, né? E o simbolismo. Sim. Eu conheço muito pouco, porque eu não sou um estudioso, assim, mas eu queria saber um pouquinho sobre essa simbologia. Perdão, gente, estou meio resfriada. Então, o Jung... Eu tenho um livro chamado Jung e o Tarô, né? Na verdade, da Sally Nichols. E, vamos dizer assim, eu estudei Jung quando mais jovem, assim... E o que eu percebo, assim, ele te dá... Porque vamos dizer assim, quem faz a leitura é o teu inconsciente, né? Há quem acredite que a gente tem entidades que orientam. Eu acredito muito nisso também.
Mas eu, como professora de tarô, gosto muito assim. A intuição é Metodologia. importantíssima. Sim. Mas é legal você conhecer. Eu jogo com 78 arcanos, com todas as cartas, né? Uhum. Não só com arcanos maiores, mas eu acredito assim. Quem vai te dar quem vai te aconselhar é o teu inconsciente. Uhum. E a gente tem, sim, as orientações espirituais, as intuições, mas você tem que saber o que você está fazendo. Ou seja, você tem que conhecer as cartas, porque, na verdade, você vai viajar no arquétipo. Aí, entrando na questão junguiana mesmo, do conceito de arquétipo. Então, arquétipo do subconsciente, né? Isso. Cada carta, ela é um arquétipo. Então, o louco, por exemplo, que é a primeira carta, às vezes há quem considere a última, ele tem a ver com inícios, com abertura de caminhos, com inesperado, com quando você arrisca. E todo mundo na vida, né? A hora que você acorda e sai para o trabalho, em princípio você tem uma rotina. Porém, pode ser que aconteça algo diferente, pode ser que aconteça algo que você não estava esperando. E isso tem a ver com o louco, tanto no nível do dia a dia, como em coisas mais profundas. E os arquétipos do tarô funcionam assim. Entendo. Então, você pode aprofundar em vários níveis. E você pode não, de repente, a pessoa quer saber, vou fechar um negócio, vai dar certo ou não vai? Tal emprego, entrevista para emprego, vou conseguir? Relacionamento, esse relacionamento vai dar certo? Ou que caminho eu busco? Ou eu devo encerrar? Você também conhece o I Ching, né? Sim, que sim. também quem escreveu o prefácio foi o Jung, né? Na primeira uma tradução. das versões que a gente tem do I Ching, traduzida do chinês, é prefácio do Richard Wilhelm, que era um... Richard William, não? Não. Ele era alemão mesmo. É alemão. Isso eu sei, Acho que porque tem um R. William, acho que é isso aí. Então, ele era o que a gente chama de sinólogo, um especialista em estudos da China. Legal. Né? Então, a pessoa que conhecia... A gente tem um episódio no podcast sobre o I Ching, né? Então, acho que se alguém quiser, pode ir lá, né? Eu só queria um pouco fazer a comparação, assim, porque pela experiência que eu tive entre o tarô e o I Ching, não que eu achei o I Ching mais completo, mas ele é muito mais de uma forma matemática mais aleatória. Eu não achei essa correlação no tarô, até que também não li o livro do Jung sobre o tarô. Mas assim, porque eu vejo o I Ching como um mapa da mecânica do universo. E o tarô, eu não consegui achar essa correlação porque eu não conheço também, não sei se tem. Porque, tipo, entendeu quando eu falei um mapa da mecânica do universo? Entendi. Né? Na verdade, se você for pensar, todo o oráculo, e isso que assim, eu jogo I Ching pra mim, não jogo pra outras pessoas, mas estudei. Legal. E joguei um bocado, com o I Ching, ele me deu essa noção. Na verdade, o oráculo, ele vai trabalhar com a experiência humana, porque a humanidade existe há muito tempo e, apesar das mudanças históricas, sociais, políticas, etc., existem algumas coisas que são universais e culturais também, né? Uhum. Algumas coisas são universais da experiência humana. Então, no oráculo estão contidas as experiências humanas. E aí o oráculo vai... Como ele é uma espécie de um computador, vamos dizer assim, ele é um guardião dessas experiências. Pode ser astrologia, o I Ching, o tarô. No fundo, que eles... Sabe, pedras, tem gente que joga com pedra. Búzios e tal. Isso, tem os búzios também. O búzio é muito matemático. Não sabia, eu nunca vi. Eu imaginei conchinhas. Porque então, 01? Aberto e fechado, 01, exatamente. O pentágono, pentágono, não sei se aquele que você usa, tipo um peso. Não, mas esse daí é o de hipnose, né? Pêndulo, isso. Não, pêndulos é outra coisa. É outra área. É outra área. Hipnose. Sim. Você pode utilizar como oráculo, como sim ou não. Porque a gente Binário, referencia né? para a direita e para a esquerda. Palitinho aberto e fechado. Você referencia. Porém, ele geralmente utiliza-se muito para a área terapêutica. A radiestesia no início era utilizada para achar água. Sim, que legal. Tem uma história de uma vareta, Sim. Uma coisa assim. Mas então, o oráculo, ele trabalha com o mundo dos fenômenos. Ou seja,
o que o ser humano passa, ou seja, ele nasce, ele cresce, ele tem relacionamentos, ele tem filhos, ele vai deixar uma descendência, ele vai trabalhar, ele pode ter ou não propriedades, ele vai buscar dentro da sociedade um lugar para ele. Isso é uma coisa assim que todas as pessoas ao longo do tempo elas acabam passando por isso. Uhum. E o oráculo, então, dentro dessa experiência, ele vai te dar em que momento você está. E dentro desse momento, qual a tua melhor maneira de agir? Que postura você deve ter? O que pode vir a te acontecer? Também muito, tanto como coisas que vêm para você, como destino, mas muitas vezes como consequência das tuas ações passadas. E o oráculo, na verdade, é isso. Entendi. Bem Ele legal. tem uma espécie justamente de memória das vivências e do comportamento da humanidade ao longo do tempo. Aí, dentro dessas experiências, vai puxar ali o teu momento específico. Entendi. Um guardião das experiências humanas. Isso é bem legal, eu gostei. Exatamente. É bem mais... acho que é bem mais lúdico do que... como eu falei, eu vejo como um mapa da mecânica do universo, mas a parte de guardião de Também. experiências humanas também é muito boa. Também. Mais lúdica, né? Também. Legal. Você pode trabalhar em vários níveis. Sim. O nosso amigo Luciano preparou algumas perguntas. Aí ele vai fazer uma perguntinha pra você, tá? Vem um pouquinho mais pra frente, por favor. Com a cadeira. Pode fazer assim. Tá, beleza. Qual O que você quiser. Tranquilo. Então, com relação a essa questão que você falou da mecânica do universo, porque, na verdade, você tem aí os ciclos da natureza, Entendi. né? E os ciclos da natureza... Macro e micro se refletem. Exatamente. Os ciclos da natureza, eles vão te dar... os ciclos da natureza, eles se repetem. Então, por isso, os xamãs antigamente, eles eram pessoas que iam ajudar, em primeiro lugar, uma tribo, um grupo social humano a sobreviver. Quando a gente tem uma sociedade tribal, por exemplo, você tem ali o líder político, vamos colocar, que seria um cacique, né? E você tem pajé. um líder Espiritual. religioso ou espiritual. Religioso ou espiritual. Então, o que esses líderes espirituais faziam? Eles tinham que ajudar esse grupo a sobreviver diante dos desafios da natureza e de doenças, de problemas pessoais, problemas internos, problemas de relacionamento. E aí, se você tem uma tempestade, sabe? Como que esse grupo vai agir? Se, pelo contrário, você tem uma época de seca, o que você tem que fazer? E também as doenças que aquele grupo pode apresentar, problemas espirituais, né? Tudo isso. E então, tem uma máxima esotérica que diz o que está em cima está embaixo. Você, nesse comportamento universal, o ser humano ele expressa esse comportamento universal no seu dia a dia, né? Então, a conexão que tem, na verdade, é essa. Então, você tem um ciclo de plantio, né? Você tem a planta cresce, se desenvolve, vai se reproduzir. Essas coisas são reais de, tipo, cortar cabelo na lua crescente? Olha, a questão de influência da lua, existe tanto uma visão esotérica disso como uma visão científica, né? Porque se diz que na época, por exemplo, de lua cheia, você pode ter comportamentos mais agitados, mais violentos. Você pode ter crianças nascendo na época de mudança de lua. Aquela criança está para nascer. Aí, na época da mudança da lua, começa um trabalho de parto. As marés também são bastante influenciadas. Eu vi que menstrual também, né? Dizem. Sim, também. Eu vi que muda nas formações das células da planta. Eu vi um estudo, dependendo, tipo, quando a árvore vai dar frutos, né? Em qual lua muda na forma celular da coisa. Eu vi isso em alguma pesquisa, não lembro qual e nem a fonte, mas eu lembro. Ah, tá. Então, quando você está falando de astrologia, por exemplo, minha primeira formação nessa área foi de astrologia. Então, quando você vê... Como é que surge isso?
através da observação do céu estrelado, vamos considerar que era um céu sem poluição, né? Quando você estava lá nos Saudade primórdios, de ver uma estrela. Pois é. Então, essas pessoas vão olhar para o céu e vão começar a ver correspondências. Primeiro, a relação com o dia e noite. Né? Então, a posição do sol, o amanhecer, anoitecer. E aí, esse ciclo da Lua, porque a Lua ela é um grande marcador de tempo na natureza. Né? As fases da Lua são marcadores de tempo. E o Sol é o marcador do tempo ao longo do dia e das estações. E a Lua tem esse ciclo mensal. A observação Acho que é desses 15 ciclos... dias, né? O calendário lunar, algo assim. Não, semanal. Semanal? Semanal, é. É semanal a mudança de fases de Lua. E o ciclo completo é cerca de 28 dias. 28, 29 dias. Foi mal. Em astrologia, não imagine, em astrologia a gente diz que a Lua muda de signo cada 2 dias e meio, mais ou menos. Legal. Né? 2,5, 3 dias no máximo. Então, esses marcadores de tempo que fazem que, na verdade, você constrói o calendário com eles, e também a observação dos planetas visíveis, que planeta quer dizer o quê? Em grego quer dizer errante. Então, Fósforo, Lúcifer, né? Vênus. Ele vai te dar assim, essa observação do céu, ela foi relacionada com divindades e os comportamentos humanos. E daí você, primeiro, os primeiros mapas astrais, eles eram feitos para os líderes políticos. A astrologia pessoal, ela vai surgir na Roma Antiga. Mas na Mesopotâmia, por exemplo, você vai fazer, e no Egito, você vai fazer o mapa astrológico do líder. Por quê? Do rei. Porque ele é o filho do céu, né? No I Ching diz, né? O imperador é o filho do céu. Então, para que o reino esteja bem, esse líder precisa estar bem. E aí você faz o mapa do político, do líder político, para que o reino siga bem, para que ele tenha descendentes, para que você garanta a descendência e a continuidade daquela dinastia, vamos dizer assim. Uhum. E até para copular, né? Isso. Eles têm tipo data, céu para isso. E o mapa astrológico pessoal, você começa a fazer em Grécia, Roma, período helenístico, que aí, quando Roma toma a Grécia, e aí começa a utilizar os deuses gregos também, trazer para a mitologia romana, eles também pegam a astrologia e começam a fazer mapas individuais, mapas pessoais. Legal. Né? E hoje em dia eu trabalho com a astrologia antiga, então são 7 planetas. Mas no caso dos filhos do céu? Que é porque você falou da pessoal e para líderes. Antes, você trabalhava com... Então, o líder político, o rei, ele é representante de um reino diante de Deus. Sim. A minha pergunta foi, a astrologia antiga, ela é para astrologia pessoal ou a outra? Então, começa com astrologia política, certo? E a questão de colheitas, do tempo também. Previsão. A astrologia antiga, ela trabalhava com previsão do tempo, com essa parte assim, de ver do reino, a astrologia política mundial e também a astrologia individual, que antes se fazia só dos representantes políticos ou grandes figuras, grandes sacerdotes, e com o tempo se começa a fazer horóscopo individual. Então, em Roma, você começa a trabalhar Roma e Grécia, você já começa a trabalhar isso. Com os árabes, depois, no início do Islã e Idade Média, isso já acontecia, né? Mas muito centrado, em Grécia e Roma você tem, sim, horóscopo individual. Depois, na Idade Média, mais centrado nas figuras políticas, nos nobres, nos reis, etc. Até a Igreja Católica não permitia que você utilizasse a astrologia para previsão. A astrologia, na Idade Média, era uma astrologia médica, né? E aí eles utilizavam teoria dos humores, provavam a urina das pessoas. Mas diabetes, né? Tipo, é porque a urina de diabético é doce. Então. E aí davam... eu não sei como é que funcionava exatamente, mas também
provava-se a urina. O William Lilly, que foi um astrólogo já do século XVII, XVIII, fazia isso. Doideira. Né? E... Eu sei que, tipo, tem gosto de mel a urina de um diabético. Mas foi assim que descobriram. Tipo Entendi. É. Isso eu não sabia. Mas sim, não, sabia que a urina tem um grau de açúcar, mas Então, essa prova, eu sei que existiu durante perceberam muito tempo. que, tipo, onde a pessoa fazia xixi, se ela fosse diabético, dava formiga, dava um monte de coisa assim, porque é muito doce mesmo. Sim. E aí, talvez tenha alguma coisa correlacionada, porque o cara que foi o primeiro cara a estudar a diabetes em si, ele provava urina. Sim, não, eu devia ter outros gostos, não só esse. Sim. Devia ter outros sabores, outras questões, dependendo com da certeza. saúde da pessoa. Com certeza. E, então, você tem o ramo político, você tem o ramo pessoal, e você tem o ramo da astrologia mundial, né, e política, e astrologia médica. Então, durante a Idade Média, você podia, sim, e séculos 17, 18... Tanto é que o livro do William Lilly, que é um dos últimos astrólogos tradicionais, século 18, isso mesmo. Ele escreveu um livro, um compêndio gigantesco, acho que uns 3 volumes, chamado Astrologia Cristã. Doideira. Então, para não ter a perseguição da igreja, então ele coloca o nome nesse cristão. sentido. Mas ali é astrologia de mapa individual. Porém, você tem... Enfim, a astrologia médica foi praticada durante muito tempo. Aí, tranquilo. E, principalmente, os reis, eles precisavam saber se iam ter descendentes e, quando nasciam os descendentes, se ia nascer um descendente homem e se esse descendente ia ter vida longa, vida curta. Tudo isso você precisa... Então, se aquela criança não fosse sobreviver... Então, você tinha que providenciar um outro descendente. Né? E aí, todas essas coisas a astrologia tradicional fazia. Legal. E aí, depois disso, essa foi sua primeira especialização, no caso, que foi o TCC sobre esoterismo e astrologia. Então. O negócio foi o seguinte. Não, meu TCC não foi sobre astrologia. É sobre história do esoterismo. Isso eu já tinha feito história. Tem uma perguntinha que eu acho bem legal. O que é magia? Então, na verdade, a magia, o que é? Ela é a arte de você adiantar ou atrasar os processos da natureza. Sempre a gente tem a questão da natureza. O ser humano... Natureza humana ou natureza? Natureza, porque o ser humano, gente, ele sobreviveu... Outro dia eu estava conversando isso com um guia espiritual. Como que o ser humano sobreviveu? Ele sendo mais fraco, ele sendo... De repente, não era tão forte, pequeno, não era tão forte quanto outros animais. Foi através para enfrentar a natureza. Primeiro, ele tinha que observar a natureza e tentar prever o que ia acontecer. Então, isso para... Você vai o quê? Observando os ciclos naturais. Você vai observando, por exemplo, se você precisa caçar, você vai observar se você tem trilha de um animal X. Que tipo de trilha? Tem pelo? Esse animal está ferido? Você conseguiu ferir? Tem gotas de sangue? Todo esse tipo de coisa. Na agricultura, as mulheres eram as que muitas vezes colhiam frutos e raízes. Então, que época do ano você vai ter qual tipo de fruto ou de raiz? Aquilo ali é venenoso, não é venenoso? Dá para comer, não dá para comer? E, no caso, vai ter tempestade, vai ter chuva, não vai ter chuva. Isso tudo era utilizado da magia? E aí, a magia, sim, para os processos naturais. Ela adianta ou atrasa os processos naturais. A magia, de início, funcionava para isso. Entendi. Ok. Me perdi. Tá. É que você falou dos processos naturais, né? E da observação, por exemplo, celeste. Uma coisa que eu acho absurdamente sinistra é o fato da primeira civilização humana, por exemplo, que foram os sumérios, né? É a primeira civilização mais complexa, que tinha reino. Tá. Que tinha reis. Até então você tinha, desde vamos dizer assim, do ser humano pré-histórico. Aí depois você tem pequenos grupos. E aí quando vai chegando no Neolítico, que é quando o ser humano inventa a agricultura, que as mulheres inventaram a agricultura,
através da observação de frutos, raízes, etc. Esse ser humano resolve parar por um tempo para esperar aquilo ali desenvolver, crescer, ele cuida para plantar e ter uma garantia um pouco maior de alimento. Aí você vai começar a ter os grupos e tribos. A Mesopotâmia, antes disso, Sassal-Huyuk, você começa a ter construção de cidades e tudo mais. Aí você vai fazer o quê? O que sobra da comida, você vai guardar para a época de fome. Então, você tem o famoso, isso eu gosto de utilizar com criança, quando você explica história. A história das vacas magras e vacas gordas. Entendi. Você tem muita gente que às vezes é evangélico, etc. Então, você tem lá na Bíblia o José do Egito. Ele interpretou o sonho do faraó, então precisava o quê? Guardar semente, porque você ia ter mais pra frente 7 anos de fome. O que me deixou abismado na questão dos sumérios foi porque eles, naquela época, eles já tinham noção da precisão dos equinócios. Sim. E é uma coisa que precisa, que é o balanço da Terra, né? Sim. E que precisa no mínimo de 12 mil anos de observação cósmica pra você ter noção que a Terra tem um balanço. Então, tipo, da onde você como historiadora, né? As Acho que você grandes pode civilizações agrícolas, que aí você vai ter Mesopotâmia, Egito, na China você vai ter reinos assim, maias, astecas, incas, também mais para frente aqui nas Américas. Todos eles tinham profundo conhecimento de ciclos cósmicos. Os astecas mais absurdamente, né? Todos eles, sim. Os maias eram obcecados por prever ciclos, E enfim. a gente tem 10 números, né? Eles têm só 3. Olha isso, a matemática deles era absurdamente melhor que a nossa. Na verdade... É 3 símbolos, se eu não me engano. Mas aí você faz a variação. Sim, Você faz a variação disso Só aí. que eles conseguem fazer uma matemática muito melhor que a nossa devido a ter, tipo assim, por exemplo, no número romano. Não tem nem 0 em algarismo romano. Não, o 0, ele surge na Índia. Porque é o conceito do vazio. Isso. E aí, antes se pensava que eram os árabes. Mas, na verdade, os árabes pegaram esse conceito dos hindus, porque teve uma determinada época da história, teve uma mistura. Quando Alexandre o Grande, porque ele sai lá da Grécia? Da Grécia, exato, da Macedônia, aí ele invade a Grécia e vai indo até chegar na Índia. Nunca mais ele voltou para casa. Ele saiu com 20 anos, chegou lá com 32 na Índia e ali ele morreu. E aí, e cada lugar ele vai deixar um general... Ele morreu jovem, assim? Com 32 anos. Sério? Cada lugar, ele vai deixar um general dele governando. Ele criou, por exemplo, a biblioteca... De Alexandria. Ele passou naquele lugar uma vez e mandou construir uma biblioteca. Ele não viu isso construído. Sinistro. Tá? E ali virou... Ele passou bastantes anos ali, né? Não. Em Alexandria? Não. Não? Ele passou por ali, mandou fazer, porque a biblioteca naquela época era um símbolo do poder do rei. E aí ele mandou construir aquela biblioteca, que na verdade aquilo ali não era só uma biblioteca, era um grande centro universitário. Então você tinha pessoas morando ali, naquele lugar, você tinha aí eles começaram a não só buscar conhecimento fora, então todo navio que chegava, eles iam ver se os navios tinham pergaminhos e muitas vezes, às vezes eles compravam, às vezes eles roubavam, aí tiravam cópia e às vezes devolviam, às vezes não devolviam. E tudo isso para ir reunindo. Então, você teve essa biblioteca de Alexandria. Só sobrou os árabes depois da biblioteca de Alexandria, né? Eles conseguiram salvar muita coisa e guardar. E você teve um outro centro também, que era a biblioteca de Pérgamo, que já surgiu o nome Pergaminho. Essa eu não Que conhecia. era isso, exatamente essa forma de trabalhar através de peles de animais foi desenvolvida ali. Legal. Né? Então, as bibliotecas eram um grande símbolo de poder real. E aí o Alexandre, quando chegou na Índia, aqueles astrólogos que acompanhavam ele, porque não era só generais, tinha uma equipe cultural também. Eles trocaram figurinha com os astrólogos hindus, e dali os hindus tinham conhecimento da astrologia deles, e eles aprenderam coisas com os gregos também. Legal.
E daí essa troca de conhecimento, e aí o zero, na verdade, é uma invenção hindu, porque o hindu tem a meditação e o conceito do vazio, de buscar o vazio. E é desse conceito filosófico espiritual que surge o zero. E aí vem, acho que vem... Que aí vai se eu não pros me engano, árabes, conseguem vem pra pegar. Roma ali em Jesus, né? Ou não? Porque Jesus falava de Pai, Filho e Espírito Santo, positivo e negativo, yin e yang. Não. Eu achei que era com Jesus que veio a noção do zero pros romanos. Não. Na verdade, o que acontece? O romano não trabalhou zero, não tinha zero. Não, no organismo romano não tem zero. Não, isso eu sei, Quando Não veio tem o zero, novo não conceito, tinha. eu achei que foi com a Revolução de Jesus. Não tinha. Não tinha. Legal. Porque, na verdade, se você for pensar, período helenístico é depois de Cristo. Começa no século II depois de Cristo. E vai mais um... Suspeito, porque na minha opinião, assim, os conceitos que eles trazem, até por causa do judaísmo, talvez, mas eles pra mim, na minha cabeça, né, ele trazia, tipo assim, por exemplo, pai, mãe, criança, pai, filho, Espírito Santo. Mas isso você vai encontrar... E aí eu achei da noção do zero, sabe? Isso você vai encontrar em várias culturas. Uhum. Você vai encontrar no Egito antiquíssimo, Ísis, Osíris e Horus. Uhum. Entendeu? Esse conceito, porque assim, o número... Aí a gente vai entrar em Numerologia. outra questão. Gematria. Gematria é bom de judeu. A gente vai entrar em outra questão. Então, é muito importante, assim, em história você trabalha com provas materiais. Então, você vai ter documentação. A partir dessa documentação e de outros escritos e de estudos de outras pessoas, você vai montar aquilo ali. Mas sempre é uma investigação que é feita. Aí, período helenístico é depois de Cristo. Entendi. É quando você... Porque, assim... Ele quer falar alguma coisa. Essa questão aí que ele falou, que a respeito da... A Trindade, né? Vamos dizer. Diz que quando o cristianismo foi criado, né, pelos romanos, diz que tinha até uma ligação com os deuses. Mudaram, né, para uma nova religião. Sim, eles aí quiseram acabar com a questão Javé. de Maria, José e o próprio Jesus. Porque se você pegar o Velho Testamento, é um Deus muito louco, cara. Na verdade, é o seguinte, se eu não me engano. A gente tem que considerar assim, o judaísmo, ele surge como? É um grupo de pessoas que sai da Mesopotâmia, lá da Mesopotâmia, e eles resolvem atravessar o deserto isso depois de muitas peripécias, eles resolvem atravessar o deserto de Canaã, certo? E se estabelecer ali. A partir do momento que eles vão saindo dali, o próprio conceito de divindade deles vai mudando. Sim. Porque na Mesopotâmia eles tinham um conceito. O Deus único é um conceito que vai surgindo à medida que eles se estabelecem e como reinos e ao longo do tempo. Vamos ficar aqui no judaísmo. Tá bom. Tá? Muito bem. Quando Jesus nasce, bem depois, né, de Abraão para Jesus, você tem, não vamos fazer que nem o Zezé de Camargo outro dia, que foi falar não sei o quê, e aí, porque misturou Jesus com Moisés. Gente, Moisés é bem... Ou Abraão, uma coisa assim. Esses aí são os fundadores. Patriarcas, Jesus foi bem depois. Então, Jesus nasce na época da dominação romana. Isso. Roma dominava parte da Europa, norte da África, porque eles já tinham vencido os cartagineses. E não sei se já tinha chegado no Egito, acho que já também. E aí, naquela colônia, existia a Pax Romana. O que Roma fazia? Eles absorviam as culturas locais e... olha, vocês podem ficar aí, vocês vão me dar impostos e vão continuar cultuando o Deus de vocês, mas vocês vão integrar o Deus romano. Uhum. Também. Dois grupos se rebelam contra isso. Só de todas... esse pessoal, 2 grupos que nunca aceitam a dominação romana já estão dominados. Os hebreus, porque eles tinham o Deus único, eles não aceitavam outros deuses. Uhum. E os gauleses, daí surge a famosa história em quadrinho do Asterix. Os gauleses também não aceitaram a dominação romana. Né? Era um povo brabo. Então, o que acontece? Os hebreus, eles tinham lá uma política, né, os sacerdotes lá da época, eles tinham uma conciliação mais ou menos.
com os romanos, que era uma dominação que ninguém engolia. Então, eles faziam um meio de campo Apaziguavam da religião tradicional deles. Ela era aquela religião. Mas eles tinham que fazer uma negociação política com aqueles caras que eles estavam lá dominando e tinha exército e não tinha brincadeira. E tinha que pagar imposto. E tinha que pagar imposto e não tinha brincadeira. Jesus surge nesse contexto. E que se dizia, né, o judaísmo espera até hoje o Messias. Certo? Isso. Uhum. E ele foi um dos caras que naquela época foi visto como Messias. Teve vários ao longo do tempo, antes e depois. Os próprios patriarcas, né? Antes e depois, não. Antes e depois, né? É porque, Não, tipo, patriarca é antes. Sim, só que, tipo, patriarcas acho são que antes. o pai Eles diziam. Abraão, que é o pai. Não, É. mas não, tem diversos. Mas tem o do Melquisedeque, que foi tirado. Não é Melquisedeque? É. Não, eles diziam que Foi tirado iam um da dia Bíblia. ter o Messias. Sim. Até hoje se diz. Sim. Naquela época, então, vamos dizer, ano zero, né? Porque a nossa referência de calendário é cristã. Uhum. Então, você tem o antes de Cristo, depois de Cristo. Gregoriano. Então, exatamente. Muito bem. Então, quando Jesus surge, esse é o contexto político. Era quente o negócio. Era. E, na verdade, eu considero que ele foi morto não só por motivos religiosos, mas motivos políticos. Então, você tem uma pessoa que se dizia o Messias, que tinha seguidores, que tinha pessoas que financiavam, até de certa maneira, apoiavam financeiramente ele e aquele grupo. Diz que era das mulheres, né? Diz que era Isso, grupo de muitas mulheres. empresárias. Exatamente, Com um muita grupo de, grana. vamos dizer, empresário na época, né? Sim. Mini burguesia. mas mulheres que Comerciantes conseguiam. na época. Jesus era muito apoiado por mulheres também. Inclusive, ele é um dos primeiros, e naquela época, que fala a favor das mulheres, na medida que era possível. Bem patriarcal, Taca a né? primeira Não. Na pedra. medida total. que era possível. Aí, muito bem. Então, aquele cara dizia que era o Messias. Incomodava os romanos, porque esse Messias poderia ser um líder político, talvez. E os religiosos, tanto quanto. Porque você tem toda uma estrutura montada ali. Porque tá ligado, né? A questão da religião e a política exato, andam sim. junto. Porque pessoas, Então, grupos... se o Messias Religião chegou, 5 milhões de pessoas, eu acho. tá quebrando essa estrutura. Então, não interessava nem para o romano e nem para os líderes religiosos da época que tivesse o Messias, vamos dizer assim. Então, vamos acabar com essa pessoa. Certo? Na verdade, existe esse contexto aí. Aí você tinha me perguntado a questão da Trindade, você vai ver em várias E todas grupos. elas quase. Agora, a Igreja Católica, Jesus, gente, não era católico e não era cristão. Ele era Jesus. Ele é o primeiro. Ele lança as bases filosóficas daquilo ali. O que vem depois Constantino, toda essa... isso é bem depois. Pedro, são 4 acho que séculos... Pedro foi um... São 4 séculos depois. São 4 séculos depois. 4 Lá tem séculos um depois. século Que você tem a 300 e religião pouco. já que vai se instituindo ao longo do tempo. Aí, quando a gente, então... Que aí você vai ter esses conceitos, etc. Jesus morre, aí você tem pessoas que vão pregar aquela palavra dele. Que se diz que, na verdade, vamos dizer assim, não eram só 12. No próprio Novo Testamento fala de 72. Que, na verdade, provavelmente era um pouco mais. Aí você vai ter aqueles que seguiam, que conheceram ele. Você vai ter Paulo de Tarso, que tem Paulo. uma visão Fugir com Pedro. que ele, na verdade, porque... Mas é umas vertentes Não. de igreja mais ou menos diferentes, né? No início, o cristianismo Paulo. era uma corrente dentro do judaísmo. Ele era uma seita dentro do judaísmo. E aí você tem uma linha mais, vamos dizer assim, dos apóstolos, que acha que uma linha de pessoas que acha que tem que continuar dentro do judaísmo, e uma linha, tipo Paulo de Tarso, é o principal representante, que acha, não, vamos pregar para todo esse mundo aqui. Levar pro mundo Então, inteiro. para os gregos, para os romanos, para os... Enfim, para todo que aquele Jesus mundo volta antigo. até pra Paulo, né? Tipo Não. assim, pra dar umas correção nele, eu acho. Não, é assim. É, não tenho certeza. Paulo era contemporâneo. É, Então, o que conta... volta no caso como Não, espírito, eu o acho. que, vamos dizer assim, o relato bíblico conta
é que ele teve uma visão de Jesus. Ele era um judeu romanizado, integrado na cultura romana. Era até soldado, né? Era até soldado, exatamente. E ele tem uma visão, assim que Jesus morre, é considerado quase simultâneo, e ele se converte. Ela era Saulo, né? Ele se chamava Saulo. Saulo. Aí ele nome. muda de nome. Então, ele é o cara que vai pregar. Ele tem na cabeça dele, apesar de se dizer que o patriarca era Pedro, mas ele é o cara que tem muito essa questão de que vamos criar uma igreja, vamos espalhar tudo, vamos estruturar, e tem as cartas de Paulo para as várias comunidades cristãs. Sim. Ele é um cara que vai estruturar isso. E essa questão aí que ele falou, se você for ver bem, também no judaísmo tem isso, a questão, não só no judaísmo, mas também no Islã, que Moisés teve uma visão, tal, igual Paulo, e também Maomé, né, que teve uma visão e a partir daí... Isso, todos... Tava até lendo sobre isso, tipo, igual você falou, muitas coisas parecidas entre religiões, culturas, que são a questão da espiritualidade, que como se fosse, entre aspas, copiado, sabe? Assim. Na verdade, não é copiado. Não copiado, mas eles parecido, uma ideia assim parecida. Eles se influenciam. Tanto é que no Islã, Jesus é considerado um profeta. Não é a principal figura, sempre vai ser o Maomé. Questão de primos, porém, né, algo assim. O Maomé também, como é 600 depois de Cristo, ele sofre influência cristã e ele sofre influência judaica. Ele estava num contexto politeísta, porque a religião politeísta é a religião muito ligada à natureza. Judaísmo, cristianismo e Islã são religiões do livro. Sim. E são monoteístas, é o Deus único. Javé, né? Todos eles, ou não? Sim, Javé. E Jeová, no caso. No judaísmo. No judaísmo, no Islã é Alá. Tá. Alá. Porém, é o Deus único. É outra visão, é uma visão mais masculina da religião, em que você vai, ao longo do tempo, o próprio judaísmo... Hoje em dia se descobriu que, na verdade, você tinha um deus e tinha uma deusa. Isso é uma informação muito recente. No e aí, à medida que o judaísmo vai se estruturando como religião, essa deusa ela vai sumindo, e até na própria tradução do texto bíblico, isso aí vai... descobriu. Né? O pessoal que estuda isso, os filólogos, o pessoal que estuda a linguística, né? Legal. Ao longo do tempo vai descobrindo, vai analisando isso aí, comparando com fontes históricas, com fontes materiais, você acha, e até novos pergaminhos, né? Tipo questões de Mar Morto. Não, e não só fonte escrita, fonte não escrita. Todo objeto produzido pelo ser humano, ele tem informação. Oral. Legal. A questão, tanto que no judaísmo tem a Torá oral, né? Que é passado de... Hoje não mais oral, hoje escrito. Mas que era passado de geração... Da boca pro ouvido, como se diz. É legal. Então, todas essas religiões, elas são diferentes. É diferente, por exemplo, o candomblé, ou a religião de orixá, ela é uma religião com base na natureza. Você tem no Oxum. Você tem o rio Oxum na África. Você tem o rio Iemanjá na África. Legal. Então, são coisas ligadas são seres, divindades ligadas à natureza. O hindu também, né? Não o hindu mas Brahma, né? Mais elaborado, mas de certa maneira que é bem mais Brahma, elaborado. Aí depois vem as entidades, os deuses que são ligados à natureza. Sim, mas assim tem de mas certa eles forma têm o deus principal, Brahma. Sim, de certa maneira, sim. Se você for ver. E bem mais elaborado e complexo. Sim. Porém, sim, várias divindades ligadas a, enfim... Até animais e etc. Tal. Exatamente. Meio animal, meio humano, tudo isso. As religiões do livro, essas três, elas são masculinas. Elas têm texto escrito, que desses vários que a gente falou, muitos não têm. Então, você tem um livro sagrado X, é o principal. No cristianismo, no judaísmo é a Torá, que são os 5 primeiros livros do que a gente considera Antigo Testamento. No cristianismo, você vai ter aí Novo Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento, aí há linhas atualmente, dentro até do evangelismo, que consideram mais o Novo Testamento do que o Antigo. E há outros que não, que consideram Novo e Velho Testamento. Para finalizar... E o Islã. O Islã
Que é... E o Islã, ele é interessante, porque... Gente, esqueci O Alcorão. O Alcorão, ele, desde que ele foi escrito, não muda uma letra. Nossa, Ele O Velho Testamento na é o raiz. único que preservou aquilo ali. Eles leem, eles decoram, eles interpretam, porém não mudou uma letra. No século VI, né, que foi criado o Islã. Isso, 1500... 622 depois de Cristo. 622 depois de Cristo é a fundação. Eu ia falar, Islã. eu ia falar 522. Né? 100 anos de diferença. Uma última pergunta, né? Sim. Que a gente já está chegando ao fim. Qual é a sua mensagem final para quem busca viver uma vida mais autêntica e conectada consigo mesmo, com o espírito, né? Assim. Então, na verdade, nós, os oraculistas, os terapeutas, né, trabalham também muito com reiki, com sistemas de reiki. Eu sou iniciada em alguns sistemas de reiki, não só no reiki Usui. Nem falamos do reiki também. A gente vai ter mais episódios. Na verdade, é outra história. É que é muito rápido, né? Mas a gente vai ter mais episódios, a gente vai poder falar com calma sobre cada um deles. Então, o que acontece? Desde sempre, né, como a gente viu ao longo do tempo, você tem pessoas que têm um pé mais forte no espiritual do que no material para fazer um caminho, vamos dizer assim, uma conexão com o que a gente conhece como divindade, que aí cada um vai ver do seu jeito, e trazer isso para o seu dia a dia, né? Então, os oraculistas, os xamãs, os terapeutas, eles fazem essa ponte. Agora, a gente faz a ponte. Eu não sou o fulano, o rei da cocada preta. Né? A gente é apenas um canal para que isso aconteça. Então, o meu tarô vai te trazer, olha, na tua vida, o que você pode fazer para você ficar bem? Para que você, sabe, fique indica feliz, também o seu canal, tenha por prosperidade, tenha saúde, sorte, fique bem na tua vida pessoal. A gente faz a ponte. Então, sempre a resposta vai estar dentro de você. E nós fazemos a ponte. Certo? Isso é importante de entender. Sim. Né? Meu canal, Luciene Vieira, eu tenho... Sim, meu canal, Luciene Vieira... no YouTube, e eu tô para criar um outro canal no qual eu vou falar mais em coisas mesmo de história do esoterismo, falar de coisas... Porque eu percebo assim, com esse conceito de nova era que vai surgindo, na cabeça das pessoas às vezes está tudo junto, misturado. Então tem esse canal que fala igual de Cabala, oráculo, né? de tarô e de reiki, e eu vou criar um para trabalhar mais a do parte esoterismo. história do esoterismo, assim, preparação espiritual. Tipo assim, gente, o que são chakras, o que é aura... Kundalini, e várias coisas de maneira mais didática. E quem sabe com produção executiva dá de baia, hein? Vamos fazer essa parceria. Quem sabe. E então o canal, por enquanto, é Luciene Vieira. Tá. E não esqueçam de ir lá, curtir, compartilhar para todos nós. Aqui também, porque tem 800 visualizações e fica só com 100 curtidas. Tem também no Instagram, Luciene Tarô. Sem o T no final, eu tenho duas páginas, com o T no final e sem o T no final. Estará tudo na descrição aqui embaixo. E é muito importante aí, galera, que vocês compartilhem, curtam, pra gente poder trazer cada vez mais episódios. E agora também com espiritismo não, né? Espiritualidade. Espiritualidade. Na verdade, Ismo gente, não é legal. eu tô em praticamente todas as plataformas, tá? TikTok e tudo. Então, é isso. Contatos... Vocês vão me achar na internet. Valeu. Cortou? É que tem que vir mais gente, né? Deve estar atrasado. É que como ele atrasou, aí deve ter gente esperando. Tá. Não, tranquilo.